O ano é 2020. Ao invés de carros voadores e viagens espaciais, o mundo tem visto na televisão cenas de hospitais e mortes por causa de um vírus até então desconhecido. O Brasil confirmou o primeiro caso da doença em fevereiro de 2020, na cidade de São Paulo, atingindo primeiramente pessoas com maior poder aquisitivo, que viajaram para países como Itália e Estados Unidos, onde a epidemia já estava instalada. Em poucos meses, o vírus se espalhou pelo país inteiro, chegando às periferias urbanas, comunidades rurais, indígenas e quilombolas, estando agora em fase de interiorização. O povo cuidando do povo, conhecendo o vírus. Foi então decretada pela Organização Mundial da Saúde que estávamos vivendo uma pandemia. E você? Sabe de fato o que é uma pandemia? We have a simple message for all countries. Test, test, test. Test every suspected case. If they test positive, isolate them and find out who they have been in close contact with up to 2 days before they developed symptoms and test those people too. O Brasil ocupa o 4º lugar mais desigual da América Latina e o 7º lugar no mundo, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU. É possível dizer que nesse momento as pessoas estão vivendo de forma igual no Brasil? É possível falar em igualdade no nosso país? A Constituição Federal Brasileira afirma que é dever do Estado garantir o direito à saúde mediante políticas públicas, sociais e econômicas, sendo o Sistema Único de Saúde, o SUS, uma das maiores conquistas do povo brasileiro. Só a Estratégia de Saúde da Família, ESF, juntamente com os agentes comunitários de saúde, ACS, atendem mais de 60% da população brasileira, oferecendo cuidados primários que englobam ações de promoção à saúde, prevenção, cura e reabilitação. O que houve de conquistas até aqui partiu da luta de muitos sujeitos políticos, sejam nas universidades, pastorais sociais, parlamentares, gestores, com um importante papel de lideranças comunitárias e movimentos sociais. Caminhar para quê? Para a construção de um grande projeto nacional na área da saúde. Um projeto nacional que, ganhando uma grande consciência, que podendo inclusive ser suprapartidário, que podendo fazer quase que um grande gesto de desejo e força, transformar em uma vontade tão grande que se torne irreversível. E é sobre essas diferenças sociais e quais as medidas que o Estado e a sociedade civil têm realizado para o enfrentamento à Covid-19 que nós vamos conversar por aqui. O Covid-19 é uma doença causada por vírus que ataca o sistema respiratório humano. O vírus é uma partícula que pode causar doenças em seres vivos, como animais e plantas, e necessariamente deve viver dentro de outra vida, por isso ele é um parasita intracelular obrigatório, não possuindo características que se enquadram no conceito de vida. O coronavírus tem esse nome pela forma que ele adquire quando ele é visto ao microscópio, tomando a característica circular que se assemelha com a coroa de espinhos. Ele é conhecido desde a década de 70 como SARS-CoV. SARS é uma sigla em inglês que traduzindo significa Síndrome da Angústia Respiratória Aguda Grave, que pode causar uma síndrome respiratória, causando complicações aos pulmões, especialmente dos seres humanos. Ela é transmitida através de gotículas de saliva, que é eliminada através da fala e através da tosse e do espirro. Ela entra no corpo humano através das mucosas, que são os olhos, o nariz e a boca. Essa doença ela pode ser evitada através do distanciamento social e do isolamento domiciliar, bem como medidas de higiene, como a lavagem das mãos frequentes, o uso de álcool em gel e o uso de máscaras. E uma pessoa que está com os sintomas, ela deve permanecer isolada em casa, sendo acompanhada por um profissional de saúde pelo teleatendimento do serviço de referência. No caso, procure entrar em contato com o seu posto de saúde, a sua equipe de saúde da família.
por telefone, que fará as orientações e o monitoramento. Nos casos de maior gravidade, você deve procurar atendimento nas unidades de pronto atendimento, as UPAs, e serviços de referência para tratar coronavírus. Os sintomas da doença podem ser desde leve até mais graves. Os sintomas leves mais comuns são alteração do olfato, tosse, alteração do paladar, não sentir gosto e cheiro, dor de cabeça, dor no corpo e dor de garganta. Os sintomas mais graves podem ser falta de ar e desconforto respiratório, sendo necessário, nesse caso, uma internação hospitalar e um tratamento adequado com oxigênio. Mundialmente, as decisões e a produção de conhecimento passa por instituições que se dividem em um trabalho muito importante, a começar pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que é uma agência especializada em saúde, subordinada à Organização das Nações Unidas, a ONU, que tem como atribuição fundamental fomentar estudos e informações para criar suporte do ponto de vista da ciência, para subsidiar os países que compõem a ONU. No Brasil, temos como órgão responsável o Ministério da Saúde, que além de ser responsável por prover medicamentos e recursos para a estrutura de saúde do país, publica materiais e protocolos que devem ser seguidos por todos os estados do Brasil. As federações do Brasil, quem tem o papel de executar as recomendações e decretos também durante a pandemia, além de decidir as medidas que norteiam os hospitais e a sociedade como um todo. No Nordeste, por exemplo, muitas medidas foram decididas através do Consórcio Nordeste. Uma iniciativa que prevê parceria em projetos econômicos, políticos, de infraestrutura e social. Assim é o Consórcio Nordeste, formado pelos 9 estados que compõem o Nordeste do país. O consórcio foi criado após líderes estaduais serem alvo de ataques de Jair Bolsonaro. Para Flávio Dino, governador do Maranhão, é mais uma ferramenta para fortalecer o Brasil no atual momento de desmontes. O consórcio é um mecanismo de colaboração entre os governos estaduais do Nordeste, da Amazônia e de outras regiões, visando a concretização do chamado federalismo cooperativo, garantindo a otimização dos recursos públicos, que haja maior eficiência nas despesas, redução das despesas, por exemplo, em compras governamentais, além do aspecto político, de nós unidos influenciarmos mais fortemente no debate sobre serviços públicos e direitos no Brasil. A gente vive atualmente uma conjuntura de pandemia mundial, né, onde está ceifando milhares e milhares de vidas. E nós estamos vivendo também, acompanhando um debate, um discurso e uma prática negacionista, anti-ciência do atual presidente da República e toda a sua equipe, né? Isso acaba nos obrigando a defender algo que é óbvio, né? Que é a ciência, a importância que ela tem, que ela teve para a história da humanidade, né? É através da ciência que nós conhecemos o vírus, que nós sabemos como ele se replica nas células, qual é a forma de transmissão dele, né? Através da ciência que nós temos a possibilidade de conhecer um medicamento capaz de curar, né, essas pessoas doentes. E é com a ciência também que nós estamos avançando rumo ao descobrimento de uma vacina que seja capaz de imunizar, né, a população mundial, né? Então, a nossa luta atual, além de ser uma luta contra, né, esse discurso, contra o vírus, é também uma luta contra esse discurso e essa prática negacionista, anti-ciência, neofascista, que também são responsáveis pelas inúmeras vítimas que ocorrem, né, que temos hoje no país. O momento ele nos exige um processo de nos reinventar enquanto classe trabalhadora, nos reinventar, né, enquanto processo organizativo, social, né? E aqui em Recife, na região metropolitana, né, está ocorrendo os processos de formação dos agentes populares em saúde, né? Que quem são esses agentes e o que fazem esses agentes populares de saúde, né? São pessoas da comunidade mesmo, comunitários, líderes locais, que são responsáveis por estar levando conhecimento e informação baseados na ciência para as pessoas da comunidade. Então,
quais são as formas de prevenção do vírus, as formas de cuidado, né? Estar atento se na rua onde moram existe alguma pessoa que está apresentando sintomas respiratórios, né? Com síndromes gripais, para ficarem atentos. E essa é a forma de criar uma grande rede de cuidado, uma grande rede de solidariedade. E quando a gente fala em solidariedade, é no que a gente acredita e no que a gente pratica, que é aquela solidariedade ativa, aquela solidariedade onde o sujeito coletivo, ele é o protagonista de sua história, ele é capaz de lutar, de reivindicar e de conquistar os seus direitos. É aquela solidariedade de classe, aquela solidariedade que nós precisamos estar do lado do povo, e nós estamos do lado do povo porque nós somos povo. Então é a solidariedade do cuidado, é a solidariedade da informação, da formação, da politização, é a solidariedade do cuidado, do afeto e do amor. É dessa forma que nós precisamos avançar, conquistando mentes, conquistando corações, para então, de fato, avançar frente a um projeto aí popular para o Brasil, né, de um país, de um Brasil para os brasileiros e para as brasileiras. Em Pernambuco, além do governo do estado, a sociedade civil, organizada pelos movimentos da Frente Brasil Popular, desenvolveram desde o começo da pandemia ações de solidariedades como forma de ajudar quem já sofre com as desigualdades sociais, que se aprofundaram ainda mais com a chegada do coronavírus. A solidariedade é mais que um sentimento, é uma atitude, é se envolver com o sofrimento alheio. Com esse intuito que nasce o Marmita Solidária, uma ação no Armazém do Campo, onde no início da pandemia nossos irmãos em situação de rua estavam passando fome. Aí iniciamos com pouco e que depois transformou-se em muito, partilhando marmitas solidárias com a população em situação de rua. Junto com isso nasce a campanha Mãos Solidárias. São mãos que cuidam, mãos que alimentam, mãos que cozinham, mãos que dirigem, corações afetuosos traduzidos em mãos que levam a solidariedade para todos. Junto com o Marmita Solidária, iniciamos as máscaras solidárias junto com as companheiras da Marcha Mundial de Mulheres, em vários bairros onde costureiras produzem máscaras para quem não tem dinheiro para comprar, nessa grande onda de solidariedade. Também iniciamos a doação de alimentos da reforma agrária, da agricultura familiar para famílias que estão passando fome. E assim a campanha Mãos Solidárias vai se adentrando aos bairros, junto com os movimentos e as organizações populares. O Mão Solidária, ele se interioriza e chega aos municípios através do Marmita Solidária. Com isso, com a participação de vários movimentos sociais. É um trabalho que vem sendo desenvolvido também em Petrolina, através do Marmita Solidária, como também em outros municípios, através da distribuição de cestas básicas. Esse é um trabalho que gera hoje a criação dos agentes populares de saúde, que vem com um papel fundamental, não só com a campanha do cuidado contra a pandemia, mas também com a questão da organização do povo em suas comunidades. Um dos grandes objetivos do Mãos Solidárias é fazer com que o povo cuide do povo. É fundamental que a própria população, o próprio povo esteja, portanto, bem formado, equipado do ponto de vista de conhecimentos tecnológicos, científicos e também tradicionais, uma iniciativa fundamental para o sucesso e o êxito no combate e no enfrentamento à Covid. Movimentos contra o coronavírus. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, existe há 36 anos em função da denúncia da concentração da terra, que é parte central no eixo das violações dos direitos humanos no Brasil. Isso se deve ao fato do país possuir uma enorme quantidade de latifúndios improdutivos, herança do modelo colonial. Isso demanda que os trabalhadores e as trabalhadoras rurais se organizem através de movimentos para pressionar o Estado brasileiro a realizar a prometida reforma agrária, garantindo assim um cumprimento da função social da terra, prevista no artigo 186 da Constituição Federal de 1988. O Movimento Sem Terra está organizado em 24 estados nas 5 regiões do país. No total,
São cerca de 350 mil famílias que conquistaram a terra por meio da luta e da organização dos trabalhadores rurais. O programa Marmita Solidária é uma iniciativa do Movimento Sem Terra, da Consulta Popular, da Arquidiocese de Olinda e Recife, do Movimento Sindical Urbano, do Unificados pela População em Situação de Rua. É uma aliança do campo e da cidade que busca dar uma resposta concreta a uma situação real vivida pela população em situação de rua. Como que se dá esse processo? A busca dessa resposta de forma mais imediata que nós vimos ser possível foi a materialização da solidariedade em forma de alimento. Aqui no Armazém do Campo, nesses últimos 90 dias, já foi elaborado mais de 150 mil marmitas distribuídas, não apenas aqui dentro do espaço do armazém, mas em pontos outros da cidade do Recife, envolvendo mais de 100 pessoas que são voluntários diretos, que estão desde a elaboração da comida, a distribuição da comida no armazém e fora do armazém, né, que dá mais de 70 toneladas de alimento elaborados e distribuído, né? Vale a pena dizer, o Marmita Solidária, ele passa não só pela alimentação pronta, mas ele passa também pela distribuição de cesta básica na periferia da cidade, né? E tudo isso só é possível porque existe essa aliança do campo e da cidade, que envolve os movimentos sociais, no caso nosso do Movimento Sem Terra. A expressão nossa dentro do programa é o Armazém do Campo, né? O armazém é uma expressão do movimento no mundo urbano e é uma expressão do movimento que, nesse momento, no mundo urbano, vem ser essa resposta solidária a essa luta contra esse inimigo invisível que é o Covid, né? E dentro disso, toda essa ação que vai ganhando outras dimensões, vai se ampliando e, com isso, todos ganhamos, porque vamos nos envolvendo e vamos criando uma grande rede de apoio à população em situação de rua. O que a história nos conta? Meu nome é Brian Kibuka, eu sou professor de História da Universidade Estadual de Feira de Santana e estou aqui para compartilhar com vocês o que a história nos conta. E quero falar hoje sobre a doença chamada cólera. Cólera, podemos chamar de a cólera ou o cólera, um comum de dois gêneros, é uma doença infecciosa que acontece no intestino. Ela é uma doença aguda que é causada por uma enterotoxina do bacilo ou da bactéria conhecida como Vibrio cholerae 01. Essa bactéria ou bacilo foi descoberto por Koch no Egito e na Índia. Ele chamou de Comabacillus, que significa em alemão bacilo em forma de vírgula. Essa doença, quando atingiu a Bahia, e Onildo Reis diz muito bem no seu livro Inimigo Invisível, atingiu a Bahia em 1855. As primeiras vítimas, que eram pescadores, que morreram no Rio Vermelho, e a partir daí, o que nós temos é a expansão dessa doença. Essa doença vai expandindo até que chega a matar de 8 a 10 pessoas por dia, e as pessoas vão se retirando para o centro da cidade, e o número de infectados vai aumentando até que no fim de agosto de 1855 o número de doentes explode, cresce consideravelmente, e isso coincide com a chegada de pessoas vindas de Cachoeira e de Santo Amaro, cidades próximas a Salvador. Havia confusão, terror, as medidas profiláticas não eram regulares, a população estava insegura, os médicos e também as autoridades fugiam com medo de morrer. Então as pessoas resolviam cantar orações à cabeceira dos enfermos, apelar para rezas, fazer procissões, mas as pessoas iam morrendo e a partir de então começou a faltar alimentos. Essa falta de alimentos estimulava a inflação, nas cidades faltava arroz, farinha, carne, e diante desse quadro o povo entendia que o contágio era pelo contato com os cadáveres, então, em vez de enterrar, eles abandonavam os cadáveres na rua ou perto das igrejas. E a epidemia, em novembro, começou a diminuir de intensidade, a Faculdade de Medicina foi aberta e foram feitas
comissões de socorros espalhadas pela província da Bahia para que a doença fosse enfrentada, mas houve uma nova fase da doença, e essa nova fase foi muito drástica, foi muito grave. Mesmo que a doença atingisse ricos e pobres, na hora de atribuir culpas e responsabilidades, eram os pobres que eram acusados. Mesmo que os problemas de higiene, como lavar as mãos, ferver a água, cozinhar verduras, cozinhar os legumes e assim por diante, que seria uma medida eficaz para combater a doença, o avanço da doença, foi simplesmente a acusação e o preconceito contra os pobres que marca essa visão, que a gente pode chamar que é visão da doença cólera, a distinção de classes. Ou seja, a falta da eficácia dos agentes de saúde, em vez de ser um instrumento para melhorar a comunicação com o povo, se transformou em um instrumento de discriminação. Por isso, o que nós temos que fazer diante de uma epidemia, a lição do passado, é entendermos que o povo é vítima, o povo não é culpado. E sendo vítima e tendo o Estado precisa fornecer as informações, os cuidados, os profissionais e falar a linguagem do povo para que o povo saiba como se precaver de uma enfermidade em um contexto de epidemia. A história do cólera ensina para nós que nós precisamos enfrentar a enfermidade também fornecendo condições para que as pessoas possam fazer isolamento social. Precisamos privilegiar aspectos médicos, fazer uma descrição dos sintomas, definir bem tratamentos, identificar as características da doença, para que assim as pessoas de qualquer condição socioeconômica possam ser acolhidas, esclarecidas e possam ser preservadas, sem esse recorte de distinção de classe. Bem viver. Olá, meu nome é Jussiane, sou nutricionista e vou falar sobre o sistema imunológico, um sistema importante para o nosso corpo para nos proteger contra as doenças. E quando a gente fala em melhorar esse sistema, estamos falando de uma boa alimentação também. Dentre esses alimentos, nós temos as frutas ricas em vitamina C, como laranja, limão, acerola, caju. Então a gente tem uma grande variedade de frutas no nosso país. Além disso, temos as folhas escuras principalmente, porque são ricas em magnésio, em potássio. E essas folhas, elas também contribuem com as fibras, importantes para a nossa microbiota intestinal, assim como o iogurte, que tem cálcio e vitamina D, e que também contribui para a nossa microbiota intestinal, importante para fortalecer a nossa imunidade. As castanhas, que possuem selênio, como a castanha do Pará, também contribuem para melhorar nosso sistema imunológico. E dessa forma, a gente consegue combater melhor algumas doenças. Ovos e peixes também entram nesse grupo de alimentos ricos em minerais e em vitaminas, que vai estar nos ajudando também contra algumas doenças. Vou fazer uma receita hoje doce, um pouco doce, com um dos produtos que eu recebi da cesta do MST, que tem batata doce. É bem simples. Nós vamos usar farinha de mandioca, que veio também ontem, essa agricultura maravilhosa que é a agroecologia, um trabalho coletivo. Para chegar aqui é uma coletividade, é uma luta, é um prazer, uma alegria de plantar sem veneno. Pode ser raspa de rapadura, o açúcar mascavo, ou se não tiver o açúcar comum. Canela e batata doce cozida, uma pitadinha de sal. Cozinha, amassa com o garfo. É bom amassar quando está quentinha, viu gente? Que ela amassa melhor. Aqui nós vamos colocar o açúcar preto, ou raspa de rapadura, como queira. Não precisa ser muito não, porque a batata já é doce, hein? Canela em pó. A gosto, né?
Quem não tem pressão alta pode comer canela em pó bastante. Quanto mais canela em pó, mais gostoso fica. Se tiver coco, coco ralado, coloca coco ralado. Quem tiver gergelim, coloca gergelim. Tá amassadinho já com o açúcar e a canela, viu? Agora vamos fazer uma misturinha aqui de farinha de mandioca com açúcar e um pouco de gergelim, se tiver. Se não tiver, vamos mexer aqui, certo? E fazer o bolinho. Com a mão bem limpinha, vou pegar com a mão, tem que ser com a mão mesmo, viu, gente? O tamanho quem cria você. O tamanho do bolinho. A festa de aniversário é muito bom. Para oferecer para os amigos que chegam em casa para tomar um cafezinho, a uma criança, né? Aquelas caixinhas de botar brigadeiro, pode fazer com folha de batata doce. Você pega a folha de batata doce, tira ela assim e bota os bolinhos dentro. Agora vou colocar, assar o bolinho nesse açúcar com farinha de mandioca. Se quiser mais doce, bota, mas não precisa. Gente, rende muito. Aqui foi meia batata. Tá com bastante. Pronto. E aqui está um bolinho das brigadas. Porque parece brigadeiro. Mas não é bem um brigadeiro, né? É o bolinho das brigadas para ter o afeto do doce. Batata doce. Já está prontinho. Vamos agradecer a quem plantou.